Olá pessoal, bem-vindos a mais uma conversa sobre álgebra linear. Eu sou o professor Gregório e hoje a gente vai falar sobre subespaços vetoriais, ok? E para isso eu trouxe o seguinte problema para a gente. Verifique se os conjuntos abaixo são subespaços vetoriais em relação às operações adição e multiplicação por escalar usuais. Ok? Então a gente tem esses três conjuntos e a gente vai provar se eles são ou não subespaços vetoriais. Ok. Para isso eu trouxe também, vamos logo definir, não é? Falando a verdade, vamos definir o que é um subespaço vetorial. Então, o teorema diz aqui o seguinte para a gente, né? Um subconjunto S não vazio de um espaço vetorial V é um subespaço vetorial de V se estiverem satisfeitas as condições. Primeira condição, os vetores U e V pertencentes a S, ao subconjunto S, então a soma deve pertencer a S. E para qualquer escalar alfa e U sendo um vetor de S, o produto de alfa por U também deve pertencer a S. Ok? Então, se essas duas condições forem verificadas, o conjunto S, o subconjunto S é um subespaço vetorial de V. Tá certo? Então vamos para a primeira prova, o da letra A. Então, S é igual ao par xy do R2, tal que o y seja igual a 2x mais 1. O que isso quer dizer? Né? Isso quer dizer que, dado um vetor genérico U, vamos dizer que U seja x1, né? Então, U sendo x1, o y dele será 2x1 mais 1. E um vetor V deve ser x2, 2x2 mais 1. Então, é lógico que esses dois vetores pertencem ao subconjunto S. Vamos ver se a soma desses vetores pertence ao conjunto S. Então, vamos provar a primeira propriedade, né? Então, vamos verificar. U mais V. A gente sabe que pelas propriedades das somas de vetores, nós temos x1, 2x1 mais 1, mais x2, 2x2 mais 1. Certo? Então, essa soma, pela soma vetorial, nós temos x1 mais x2, 2x1 mais 1, mais 2x2 mais 1. Ora, isso daqui vai ser o vetor x1 mais x2, a componente, né, a primeira componente, e a segunda será 2x1 mais 2x2 mais 2. Então, o que a gente pode concluir aí? Vamos lembrar que do conjunto S, para ser um vetor desse conjunto S, eu tenho que ter a minha segunda coordenada, a coordenada y, sendo 2x mais 1, ou seja, duas vezes a coordenada x mais 1. Quando a gente somou os dois vetores U e V, que pertencem ao S, a gente achou um vetor que não satisfaz, porque a primeira coordenada, x1 e x2, não está batendo, né? Deveria ser 2, né? 2 que multiplica x1 mais x2, mais 1. E o que a gente encontrou foi algo que não satisfaz o conjunto S. Então, sendo assim, né, a gente pode dizer que U mais V não pertence a S. Então,
o nosso conjunto não é um subespaço. Ok, gente? Ok. Não é um subespaço. Uma outra alegação que a gente podia usar seria a seguinte. A gente pode ver claramente que o vetor para esse conjunto, o vetor O, o vetor nulo, não pertence a S. Então, se o vetor nulo não pertence a S, logo S não é um subespaço vetorial. Ok? Eu nem preciso provar a segunda propriedade. Falhando a primeira, eu já posso alegar que esse subconjunto não é um subespaço. Agora vamos para a letra B. Na letra B, nós temos um subconjunto do R3, tá? Que fala o seguinte, né? A coordenada y deve ser 2 vezes a coordenada x e a coordenada z deve ser igual à coordenada x. Então, o vetor genérico U, a gente já colocou aqui para vocês, vai ser x1, 2x1, x1 e o vetor v terá as coordenadas x2, 2x2 e x2. Então, vamos para a nossa primeira propriedade, a soma de U e V. Vamos ver se U e V pertencem a S. Tá certo? Então, nós fazemos, né? x1, 2x1, x1 mais o vetor V, que seria x2, 2x2, x2. Pela definição de soma de vetores, nós temos a seguinte situação. x1 mais x2, 2x1 mais 2x2 e x1 mais x2, ok? Colocando 2 em evidência na segunda coordenada, nós temos x1 mais x2, 2 vezes a soma x1 com x2 e x1 mais x2. Ora, o que a gente pode notar aqui? Que esse vetor ele pertence ao subespaço, ao subconjunto S, porque a coordenada primeira, né, a segunda coordenada é o dobro da primeira, a gente pode ver aqui, e a coordenada Z também é igual. Então, ela satisfaz a condição. Agora, a gente vai provar a segunda propriedade. A segunda propriedade é o produto por escalar. Então, alfa, U, sendo alfa um número real, a gente tem alfa vezes o vetor U, que a gente já havia definido, 2x1 e x1, isso será igual, né, a alfa x1, alfa, deixa eu apagar aqui, alfa x1, alfa 2x1 e alfa x1. Ou seja, o que a gente tem aqui seria o vetor alfa x1, 2 alfa x1 e alfa x1, obedecendo que alfa U pertence ao subconjunto S, sendo assim, né, como 1 e 2 foram verificados, então S é um subespaço de R3, tá certo? Ok, e por último vamos para a letra C. Então a letra C tem um porém, né? Então é um
conjunto do R3 tal que o produto da primeira coordenada pela segunda seja igual a zero, tá certo? Então isso tem uma condição que é a seguinte: x, y sendo zero, nós teremos que, né, ou x é zero, ou y é zero, ou ainda, ou ambos sejam zero, ok? Vamos supor que x1, que é a coordenada de U, vamos supor, né? A nossa hipótese é a seguinte: x1 seja zero e, no caso, o y2 do nosso vetor v é que seja zero, tá certo? Porque aqui eu posso, né? Pela condição que a gente colocou aqui, como a gente pode observar, eu posso dizer, porque ou x ou y, ou ambos, sendo zero, satisfaz lá a condição. Tudo bem, então vamos somar. Vamos para a soma. Então aqui é a nossa soma, né? U mais v, ou seja, a gente supôs que o x1 era zero para o nosso vetor U e o y2 fosse zero para o nosso vetor v. Então, somando vetorialmente, nós temos x2 mais y1 e, ou melhor, né? x2, y1, z1 mais z2, que é a soma dos nossos vetores. E, sendo assim, x2 vezes y1 é diferente de zero. Né? Então, a gente pode ver que x2 vezes x1 é diferente de zero. Tá? Ou seja, a soma de U mais V não pertence a S. Né? Então, S não é um subespaço. Certo, gente? Então, como a gente pode notar, a letra A e a letra C não são subespaços e a letra B é um subespaço. Certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Estudem a disciplina. E a gente se encontra na próxima oportunidade. Agradeço, um grande abraço e até a próxima.